Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Castelo Forte Podcast em oferecimento a eletroeletrônica, né? Não, eletrotécnica. Eletrotécnica, União, qualquer coisa, falar com o Marquinhos aí, e Postura Worldwide. Pastor, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? E nossa convidada, ó, nossa ex-praiana, né? Importada, né, cara? Importada, né? Importada. A gente só traz gente estrangeira aqui, né? Exato. Só os gringos vindo a cara aí do exterior. Milena. Tudo bom? Tudo bem, galera? Mi, que bom que você tá aqui. A gente tá muito feliz que você veio. Infelizmente, o Ali não quis vir, não sei porquê. Eu também eu tenho o Telzinho, né? Mas numa outra vez, uma dessas traz gente vem, sim. A gente amarra o Ali e traz, ele é tímido, cara. E faz. A gente pressiona ele pra ele vir falar. Sim. Mas que bom que você tá aqui. Mi, começando sempre com a mesma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem. Quem era a Milena? A Milena já vinha de berço cristão. Como é que é esse crescimento com o Senhor? Como é que é o início até hoje? Vamos lá, então. Umas 2 horinhas eu consigo resumir. Não nasci, na verdade, meus pais, eles sempre foram católicos, a minha família sempre foi católica. E aos 15 anos de idade, eu fui convidada por um amigo meu para ir numa igreja evangélica. Na verdade, quando eu era criança, a minha bisavó me levava na igreja evangélica. Ela sempre me levava. E eu tenho uma lembrança muito grande, assim, que eu tinha uns 5, 6 anos, assim, eu lembro da igreja, eu lembro como que era, assim, e ela sempre levava as minhas primas, e a maioria das minhas primas também hoje são convertidas. Então, eu creio, assim, que foi uma semente que a minha avó também, a minha bisa plantou, sabe? E aí um amigo meu me convidou para ir primeiro numa célula na casa dele, ele também tinha acabado de se converter, e eu comecei a frequentar uma célula junto com uma amiga minha, e um dia eu fui num culto na igreja, e naquele dia eu aceitei Jesus, com 15 anos, e depois daquele dia, assim, eu comecei a entender, né, as coisas de Deus. Eu estava em General. Eu estava em General. Olha como Deus é, né? Eu aceitei Jesus em General. E aí, passou um tempo, eu conheci o Ali, a gente começou a namorar, mas eu não me firmei, assim, na igreja. Eu ia, e aí esse meu amigo acabou indo embora também para outra cidade, e eu não fui mais. E aí, os meus pais decidiram ir embora para Balneário. E aí, eu e o Ali, a gente namorava, né, e todo mundo foi junto. Aí, passou 3 meses, a minha mãe decidiu voltar pra cá. E nós falamos, não, nós vamos ficar, a gente tá trabalhando, imagina, era meu primeiro emprego, nem tinha carteira de trabalho, nada, vou ficar. E ficamos, eu e o Ali, lá. E aí a gente não frequentava nenhuma igreja, vivíamos, né, naquela vida, né, adolescentes, né, eu tinha 17, o Ali tinha 19, então a gente era bem imaturo, e também não tinha entendimento, mas eu já tinha aceitado Jesus, né. E Jesus já tinha me aceitado também. E aí começa o processo, né? Aí eu e o Ali, nós nos separamos. Passou 1 ano, a gente ficou 1 ano junto lá, nós nos separamos. Aconteceu várias coisas, né? Brigas, traições, e a gente se separou. E aí quando a gente se separou, eu entrei num outro relacionamento já de cara, e o Ali também entrou em outro relacionamento. E aí eu sofri muito nesse relacionamento que eu passei. E no meu primeiro trabalho, no meu segundo trabalho, na verdade, porque eu fiquei 6 meses num trabalho, depois fiquei 5 meses no outro, porque, tipo, muito sanguínea, colérica, eu era muito estourada. Então, uma vez a dona lá da loja que eu trabalhava pediu para eu lavar a parede, assim. E aí eu falei, não vou lavar, eu não sou contratada para isso, fui embora. E cheguei em casa chorando. Então eu era muito sanguínea e tá isso curada?
Não, agora eu tô. Mas é um processo de libertação grande, né? E também, tipo assim, o temperamento é algo que a gente tem que pedir ajuda pro Espírito Santo. Não, sozinho não consegue. Porque a gente não consegue sozinho, assim. Eu vi, assim, várias coisas que eu fazia antes, que hoje eu penso, nossa, que loucura, jamais faria hoje, né? Mas é algo que tem que ser tratado, muito tratado. Porque eu tive que ir fundo na minha personalidade, assim, sabe? Naquilo que eu achava que era certo, não era. E é aí que pega, né? Quando a partir do momento que você começa a entender fora de casa que as coisas não funcionam como você quer, ali você realmente é tratado. Não, e no meu trabalho, assim, também. Aí, quando eu cheguei na editora, né, que foi o maior tempo que eu passei, fiquei 10 anos lá, na minha sala já tinha 3 crentes. Só que para mim era muito raso ainda essa questão da igreja e tudo mais. E as meninas sempre me convidavam, elas sempre, e eu até ia, sabe? Ia num culto de mulheres, ia num café, ia, e eu gostava muito daquilo. Mas a pessoa que estava comigo não gostava, não queria. E eu queria ir no culto, queria muito aquilo. E não fluía, sabe? Não fluía, eu continuava vendo aquela vida toda errada, aquela vida assim, sempre na turbulência, sempre na loucura. Até que um dia, assim, eu tava no limite, assim, do relacionamento. E uma das amigas minhas do trabalho, ela falou assim, ó, pra mim, ela sempre conversava comigo. A gente ia almoçar junto, ela contava o testemunho dela, ela falava das coisas, mas ela nunca dizia assim, ó, Mi, você tá errado. Ela nunca dizia assim, Mi, ela nunca me julgou, sabe? Tipo, ela me amava. E eu achava aquilo incrível. Porque eu pensava assim, nossa, ela me ama e olha o jeito que eu sou, sabe? Tipo, nossa, ela é da igreja e eu sou assim, toda louca, toda, sabe? E eu gostava dela, assim. E daí um dia ela me falou assim, Mi, o diabo ele entra na nossa vida e ele destrói tudo. Ele entra na nossa casa e destrói. Mas Jesus, ele é um cavaleiro. Ele bate a porta e você precisa dizer para ele entrar. E aí um dia à noite eu ajoelhei os meus joelhos no sofá. Eu lembro assim, com a cena assim na minha cabeça. E eu falei, Jesus, entra na minha casa e me ajuda. Falei assim, bem simples assim. Era aquilo que estava no meu coração. E realmente Jesus entrou e aí tudo virou de ponta cabeça. E aí as coisas pioraram, porque para melhorar tem que piorar. Sim. E aí eu terminei meu relacionamento, descobri várias coisas, terminei, fiquei sozinha, fiquei quebrada, fiquei acabada. E aí descobri outras coisas no meu trabalho também que eram relacionadas ao meu relacionamento. E eu pensei, Senhor, né, agora ferrou, eu vou voltar para General, tô destruída, tô acabada e tal. E aí eu fiquei sozinha, fiquei assim, e aí fui pra balada, né? Mas eu já tinha aceitado Jesus com 15 anos. Fui pra balada, fiquei 3 meses na balada. E um dia eu tava numa balada e o Espírito Santo falou comigo, o que você tá fazendo aqui? E eu vi os demônios lá, gente. Eu via, tipo, nitidamente. Eu fiquei sentada num cantinho, do lado do banheiro, sim, esperando a hora de ir embora, porque eu não tinha dinheiro para voltar, era táxi, era muito caro, eu tava com as meninas, né? E eu pensei, claro, meu lugar não é aqui. Eu não posso voltar para cá, eu preciso ir para a igreja, é lá. Eu sabia que era lá. Mas eu estava fazendo uma volta gigante até encontrar o meu propósito. Fazendo o caminho contrário. Fazendo o caminho contrário, nadando contra a maré, né? Por isso que as coisas estavam desse jeito. E eu lembro também que tinha... E daí Deus, ele é muito bom. Ele coloca pessoas do teu lado para te dizer, olha, você tem um propósito. Olha, vem para Jesus para te arrastar. E comigo foi muito assim. Deus foi colocando pessoas no meu trabalho, pessoas na faculdade. Qualquer lugar que eu ia tinha alguém para falar de Jesus para mim. Era como se Jesus falasse assim, acorda, vai de uma vez, para de perder tempo. E aí tinha uma amiga, no primeiro dia que eu fui para a faculdade, eu peguei minha bolsa e falei assim, ó, tá vendo essa bolsa aqui lá no meu trabalho? Bem grande, vou colocar na cadeira do meu lado, porque eu não quero que ninguém sente do meu lado. Porque eu não queria ter amizade com as pessoas. Tipo, eu era muito chucra, sabe? Tipo, eu era muito chucra. No trabalho, eu era, assim, tipo, grosseira, chucra, assim, nos primeiros anos, né? E coloquei a bolsa. Aí chegou a minha amiga e falou assim...
oi, tem alguém sentado aí? Daí eu falei, tipo, quase que falei, não era pra ter, né? Daí ela falou, posso sentar aqui? Ai, guri, não sei o que, começou a conversar comigo. Daí eu pensei, meu Deus, aquele sotaque de Itajaí, né? Meu Deus, ninguém, não sei se eu tô na sala certa ou se eu tô na sala errada. Eu fui lá na secretaria, eu nem sei se é aqui minha sala. Tu viste meu nome ali na porta? Como é que é o teu nome? Meu nome é tal, não sei o que. Daí eu fiquei, tá, cara, foi essa pessoa que quando eu tava quebrada, tipo, né, que passou um tempo da faculdade, ela ia me buscar em outra cidade pra ir na igreja. Ela me levava, tipo, meia-noite em outra cidade, pegava BR com o noivo dela pra me levar pra igreja. Tipo, fui no encontro com Deus, com ele, sabe? E foi ele, sabe? E aí Deus fala assim, ó, você não queria, né, que ninguém sentasse do teu lado, mas eu tinha um propósito, né? Era aquela pessoa. Então Deus foi colocando assim várias pessoas para que eu pudesse acordar, para que eu pudesse ver mesmo que até sobre o que você falou ali que as coisas precisam piorar para melhorar, né? Eu até agora essa semana passada, não lembro, até li uma coisa assim que fez muito sentido, que na verdade quando Jesus chega na tua vida, ele não, tipo, tua vida não é que ela vai piorar, mas como ele é luz, ele traz à luz a tudo aquilo que é errado, que tá Tudo na aquilo tua tá vida escuro, já. né, cara? E aí quando você vê todo aquele erro, é porque você simplesmente tá tendo a noção de como tua vida tá errada. E aí parece que piorou, mas não. sim. É porque algo precisa ser extirpado da tua vida e nada Sim. mais do que luz nas trevas, né? E daí começou a acontecer umas coisas muito loucas, assim, tipo umas coisas de Deus, sabe? Porque as coisas de Deus, elas são loucas, né? Não tem como explicar. E aí, uma vez eu assim, daí eu, né, tava firme na igreja, eu fiz um propósito com Deus. Eu não, porque eu sabia que eu tinha sido muito machucada no relacionamento. Porque já não tinha dado certo com o Ali, depois já não tinha dado certo com outra pessoa. Então, tipo, eu tinha sido muito magoada. Então, eu fiz um propósito que eu não ia me relacionar com ninguém mais. Que eu ia mergulhar profundamente nas coisas de Deus, que eu ia estudar, que eu ia fazer escola, né, de tudo. E eu subi o monte 3 vezes por semana, saía da faculdade, subia o monte, ficava lá até 3 horas da manhã, descia. Então, eu falei, pronto, chega, eu não quero mais essa vida. Eu vou fazer diferente, eu preciso fazer diferente. Por mim, pela minha geração, o que eu tô fazendo, né? E aí teve um dia, assim, que eu tava indo trabalhar, e eu tava indo a pé, eu morava bem longe, assim, eu morava bem longe do ponto de ônibus, porque eu ia pegar o ônibus e ia pra trabalhar. E eu tinha esquecido a sombrinha no trabalho. E aí começou a chover. Bem quando eu saí de casa. E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu pensei assim, não, eu não acredito. Por que tá acontecendo isso comigo? Meu Deus, olha, não é... E eu chorando, assim, chorando. E coloquei um capuz e fui indo, né? Que eu ia ter que trabalhar. Aí parou um senhor e falou assim, moça, quer uma carona? Daí eu falei... Daí eu olhei, assim, ele tava com uma criança. Eu falei, vou pegar uma carona, né? O senhor não vai fazer nada, eu acho, né? Daí entrei no carro. Quando eu entrei, ele olhou pra mim e falou assim, moça, tudo que você tá vivendo hoje tem um propósito. Um dia você vai entender. Então não chore, porque Deus, ele tá vendo o que você tá passando. Nossa, daí que eu chorei, né? Claro. Não choro. Aí ele me deixou assim no ponto de ônibus. E sabe quando você vai, tipo, nas nuvens, assim, você pensa, Deus, ele me escuta. Sim. Deus, ele me vê, sabe? Eu não conhecia ninguém naquela cidade, eu não tinha nenhum familiar, não tinha nada. E ele tava lá e mandou. E aí eu nunca mais vi aquele cara passar, tipo, de carro naquele horário, sabe? Eu pensei, é Deus. Sim. É Deus. Ele tem um propósito, ele tem. E aquilo me animava, sabe? Aquilo me trazia ânimo. E aí eu buscava. E quanto mais eu buscava, mais eu via a face de Deus. E eu comecei a ter experiências de verdade, assim, experiências de ter visão, de ouvir, de escutar a voz do Espírito Santo. Porque a Milena antes era muito distante, sabe? Eu não tinha esse entendimento de que eu podia conversar com Deus como se fosse, assim, meu amigo, sabe? Ou que ele poderia me pegar no colo e dizer, eu conheço a tua dor, eu conheço a tua aflição. Eu não tinha esse conhecimento, sabe? Sim. E aí, na caminhada, eu fui entendendo, sabe? Em todas as experiências, porque
eu acho que na vida cristã a gente precisa de participação, sabe? Porque não adianta a gente dizer assim, ó, eu sou cristã e eu não participar. Então, quanto mais você participa do quê? Participa de um culto, participa de uma célula, participa em comunhão com os irmãos, vai no monte. Quanto mais você busca, mais você encontra. É que hoje já tem uma nova modalidade, né? O cristão não praticante, né? Uhum. Já tem uma nova modalidade, o cristão não praticante. E essa questão da prática, ela é muito interessante, né? Porque lá Tiago 1:22 diz: não sedes apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Então cada culto que você vai é diferente, sabe? É um outro pregador, é uma música que é diferente, que você não sabia, que você escuta, e que você é ministrado ali, né? Sim. Isso vai gerando intimidade, vai gerando comunhão com Deus, né? E o cristão não praticante, eu vejo assim, a gente não pode se contaminar com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Porque eu caminhei com pessoas que eu via que ouviam, mas não praticavam. E eu pensava assim, ó, eu não quero ser igual a essas pessoas. Eu não vou ser, porque, tipo, pra mim não adianta, eu não tô aqui para agradar o pastor, a pastora, né, no caso. Eu não tô aqui para agradar as pessoas. Eu preciso mudar minha vida. Porque se eu não mudar a minha vida, quem que vai fazer isso por mim? E uma vez até você falou e o Dedé falou outra vez também sobre isso. Cara, quando você participa, na verdade, você é a maior prova de amor que você pode ter com outra pessoa. Porque a partir desse momento que você para de ir no culto só para ficar sentado e você levanta, você está dando a oportunidade de outra pessoa que está precisando sentar ali também. E aí, quando você começa a servir na igreja, seja como você quiser, porque a servidão, o serviço na igreja, ela vai desde você talvez estar lá em cima ministrando um louvor, só que a zeladoria também é um serviço, meu Deus do céu, imprescindível dentro da igreja. Sim. E é a maior forma de amor que você pode entregar para outra pessoa, é o serviço. É você levantar da sua cadeira. Desde aquele que todo mundo vê, e até aquele onde ninguém vê, né? Sim. Quando a gente começou a servir, a gente começou na recepção, né? Que no caso agora é o boas-vindas, né? Sim. Então, muitas vezes a gente ficou lá na porta, passando frio, né? Recebendo. Mas era tudo assim no tempo de Deus, claro, né? A gente sabe que Deus ele vai testando, né? E todo serviço ele é válido dentro da casa de Deus. Sim. É uma das coisas que a gente tá em déficit hoje. E eu digo na igreja cristã em geral, a gente saber o valor do serviço, o valor do servir. Porque nós estamos vendo uma geração que ela está acostumada a ser servida, entendeu? Onde tudo é muito fácil, né? Onde drive-thru, você passa com o carro, passou o cartão, não tem contato visual, pega a tua mercadoria, vai para casa, come e acabou. Sabe? Pipoca você coloca no micro-ondas, ou o macarrão, 3 minutos está pronto. E isso vai tirando muito o valor do fazer, de estar junto, entendeu? De você sentar na mesa com pessoas, sabe? O servir. Aí você pega Marcos 10:45, que é o verso central do Evangelho de Marcos, onde Jesus fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Sim, verdade. Sabe? Mas é bacana. E aí, Milena, conta pra gente como é que, dentro dessa história toda, como que a Milena se achou dentro da fotografia? Dentro da fotografia. Então, essa empresa que eu trabalhei 10 anos, ela era uma empresa que fazia congressos para fotógrafo. E aí, desde o momento que eu entrei, no primeiro ano, foi em 2011, eu fui para São Paulo no primeiro congresso de fotografia. E aí eu cheguei lá e eram 5.000 fotógrafos. Era tipo assim, a minha cidade era do tamanho daquele congresso, né? Então eu era baita colona, assim, tipo, né, no meio. E tipo, os meus chefes adoravam o meu sotaque no telefone. E eu comecei com telemarketing. E eu amava aquilo, amava pegar lista, ligar para os clientes, falar e tal. Eu amava. E aí eu comecei a participar, né? Porque a empresa fazia o congresso, contratava os palestrantes e vinha, tipo, galera de fora, fotógrafo de fora. E eu comecei a participar dos workshops, comecei a participar das palestras, porque como eu era staff, eu tinha que estar lá. Sim. E eu comecei a me interessar
por fotografia. Na verdade, eu já gostava, né? Tipo, desde a adolescência eu já tinha câmera, fotografava, fazia as coisas na escola, assim. Mas nunca tinha pensado profissionalmente, né? E aí surgiu a oportunidade em 2012 de comprar uma câmera. Alguém tava vendendo na empresa e tal. E eu falei, e aí alguém falou assim, não, faz em 10 vezes para descontar na folha de pagamento. Eu falei, tá, vou comprar, né? Vou comprar e vou começar a tirar foto, né? Assim, mas de hobby. Sim, né? algo como se fosse um brinquedo, só pra... E eu comecei a fazer foto e aí depois eu já estava cobrando para fazer foto e fazendo eventos e tal, mas nunca tinha pensado assim mais longe, né? Então eu passei uns 3, 4 anos participando dos workshops, tipo, tendo contato com todos os fotógrafos do Brasil, do mundo inteiro, assim. E aí até que um dia, depois, na verdade, que eu casei de novo com o Ali, a gente começou a conversar mais sobre a fotografia, porque era algo que eu já queria, eu já tinha me formado na faculdade, eu sou formada em administração, e eu sempre quis ter o meu negócio. E eu, né, daí compramos uma câmera para o Ali e começamos a tratar a fotografia como negócio, né, aos poucos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, daí eu pulei, eu acho que eu avancei a história aqui, né, a gente foi direto pro lado da fotografia. Houve uma restauração de relacionamento, né? Houve uma restauração gigantesca de relacionamento. Tá, antes de você falar isso, você que tá assistindo, já vai lá no Insta, senta o dedo aí, segue lá, Sodré Fotografias. Tá bom? Veja o trabalho desse casal maravilhoso, dessa família aí, tá joia? Senta o dedo lá, irmão, sem dó, hein? Isso aí. Então conta pra gente como é que foi a restauração até chegar do relacionamento, porque vocês namoraram, teve problemas, ali você foi pra igreja, aceitou Jesus, mas o Ali não, né? Não, o Ali, assim, tipo, tava descartado da minha vida, assim. Eu pensei, terminou, né? Terminou, não existe mais e tal. E aí eu mergulhei, né, nas coisas de Deus e eu esqueci totalmente. Tipo, eu fui curada, né, em todos os aspectos, na área emocional. Então Deus foi restituindo coisas do tipo assim. Eu pensava, eu não vou casar, gastar dinheiro, pagar festa pros outros, sabe? Eu pensava isso. E Deus, ele restituiu ao ponto de dizer, eu quero te ver como uma princesa, sabe? Uau. Ao ponto disso, sabe, de eu ter um desejo de vestir um vestido de noiva, de entrar numa igreja de branco, sabe? Então, era algo assim que Deus foi restituindo os meus sonhos. E aí chegou uma hora que eu falei assim, tá bom, Deus, agora eu tô preparada. Já fazia 1 ano que eu tava nesse propósito. Agora eu tô preparada, Senhor. Me envia um pregador lá dos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Eu penso, né, na minha cabeça, assim, e fui entregando para Deus. E aí, num domingo, depois do que lá tinha culto de manhã, né? Eu cheguei do culto e dormi, porque eu fazia faculdade ainda, né? E dormi. Quando eu dormi à tarde, eu sonhei com o Ali. E o Ali chorava, e o Ali chorava no sonho, o Ali chorava, e o Ali chorava. E eu acordei assim, a gente sabe quando o sonho é espiritual. A gente sabe que o Ali não fala, mas chora. Veja um vídeo do casamento, inclusive, ele foi o que mais chorou. Aí ele chorava e eu pensava, não vou falar com ele, jamais, vai que ele, né, casou, tá com alguém, capaz, eu não vou falar com ele. E eu, né, brigando, não vou. E aquilo me incomodando o dia todo, gente, o dia todo. Quando chegou umas 10 horas da noite, eu falei, vou procurar ele no Facebook, então, né. Aí fui no Facebook e mandei uma mensagem pra ele no Messenger. O que tá acontecendo com você? Assim, nem oi, nem nada. Aí ele só respondeu assim, meu Deus. Aí sabe que tinha aqueles 3 pontinhos? Digitando, e eu... Daí ele... Você não sabe o quanto que eu pedi pra Deus pra você falar comigo. Eu falei, como assim? O Alessandro, Deus, eu sabia, né? Eu sabia que era uma resposta, eu sabia. Mas naquele momento eu pensava assim, como assim? Como é que vai ser? E eu tinha medo de perder o que eu tinha conquistado. Porque daí eu pensei, não, agora eu não vou perder, né? Olha tudo que eu vivi com Deus, eu não vou perder. Então eu falei assim, olha... Daí a gente começou a conversar, marcamos um encontro um dia, tipo, de amigo, de boa, conversando e tal. Ele me contou várias coisas, que ele já estava entrando num processo até de depressão, de desânimo, que não tinha dado certo o relacionamento dele também, que ele veio com aquela coisa, tipo, você não é pra casar, você não vai casar, você não vai encontrar ninguém. Então, aquele, né, que o inimigo vai colocando na cabeça. E aí, ele falou que várias vezes ele entrou no meu Facebook, pensou em me chamar e não me chamava. Tipo, e ele tava pedindo, assim, pra que Deus, né,
encaminhasse. Mas ele não era convertido. Eu falei, tá bom, você quer voltar? A gente vai voltar, mas você vai pra igreja, porque agora eu sou crente. E o negócio agora é diferente. E eu me posicionei, sabe? Eu falei, eu não tenho nada que perder. Eu já perdi tudo que eu tinha pra perder. Agora, eu não vou perder o que eu tenho com Deus por causa do relacionamento. Eu não vou, não posso, sabe? Porque eu tinha aprendido, eu tinha entendido. Então eu não podia, né? Aí o Ali foi, mas para me agradar, né? Mas a hora que ele entrou no primeiro culto, ele aceitou Jesus. Aí quando ele aceitou Jesus, eu falei, uau, Deus tá no negócio, sabe? Deus tá no negócio. Primeiro Deus aconteceu tudo isso comigo, e aí agora me resgatou, e agora ele tá usando a minha vida para resgatar do Ali. Que incrível. E aí eu entendi o plano, e eu pensei, eu preciso ser forte, né? Eu preciso. E daí eu comecei a colocar pressão, né? Ah, não, você vai fazer escola disso, você vai fazer escola aquilo. E o Ali trabalhava de madrugada. Então, tipo, ele saía 3, 4 horas da manhã do trabalho dele, e 7:30 da manhã ele tinha que estar fazendo escola de princípio. Olha só, cara. E ele a pé, era tipo 4 quilômetros, ele não tinha. Já trabalhando por Raquel. E eu não tinha dó, sabe? Um pouquinho eu tinha, mas eu pensava, ele tem que fazer isso. Porque se ele não fizer isso por Deus, ele não vai fazer por mim. Sabe? Eu comecei a entender, assim, que eu só ia conseguir ser fiel se eu fosse fiel a Deus. Eu só ia conseguir ser uma boa esposa se eu fosse totalmente serva de Deus, sabe? E ele também. Se ele amasse mais eu do que Deus, não ia dar certo. Então ele tinha que amar Deus primeiro. Sim. Então eu precisava passar por esse processo. Aí a gente marcou o casamento. Marcamos bem rápido, assim, tipo, 6 meses nós tínhamos. E foi um processo para você também, né? Porque eu acredito que durante esse tempo da conversão dele estar na igreja, sendo discipulado, firmando, aprendendo mais de Deus, eu acredito que muita coisa também foi curada dentro de você em relação ao que vocês viveram no passado, e apagando tudo o que foi acontecendo, né? E eu sempre digo que voltar com o Ali é a maior prova de Deus para mim, porque Deus me perdoou por tudo que eu fiz. E Deus perdoou ele pelo que ele fez. Sim. Então, essa restituição, assim, foi a maior prova, assim, que Deus, ele tinha cuidado conosco, sabe? E que ele queria restituir por completo, não era, agora vai voltar com ele e esqueçam de Deus. E você sabe o que é legal? O que é legal é ver a Milena, o Ali e o Theo hoje, né? Que daí, hoje vocês têm o Theo, né? E, cara, a gente olhar pra vocês e falar, não dá pra imaginar que tudo isso aconteceu. Até é muito louco, porque é aquela coisa, né? Depois que você conhece a pessoa, a gente já teve a oportunidade de tomar café junto, com você contar a tua história pra nós ali em casa e tal. E a gente olha pros irmãos hoje que a gente congrega e a gente fala assim, nossa, não acredito que você era assim. Né? Sim, porque Jesus transforma, né, cara? E sabe que, muitas vezes eu oro assim, peço pra Deus colocar pessoas que me conheceram no passado, sabe? Cruzar com essas pessoas para que eu possa ter a oportunidade de falar para elas. Sim. Claro, muita gente, né, acompanha a gente nas redes sociais, vê, né? Mas muitas pessoas conhecem a gente na versão antiga, né? Sim. Na criatura, e não na nova criatura. Só conhece na 1.0, na 2.0 ainda não. E eu quero ter essa oportunidade, sabe? Sim. De dizer, cara, olha só o que Deus fez comigo. Você lembra como eu era louca, doida, pirada, ciumenta, neurótica? Chutava tudo, jogava as coisas pela janela. Só uma coisa, você era barraqueira, Milena? Meu Deus, gente, ao extremo, assim, nossa, depois a gente sente vergonha, assim, né, assim, até no trabalho, assim, tipo, a galera, essa minha amiga, né, que me falou, tal, depois eu fui co-líder dela de célula, gente. Muito louco. Co-líder, ela é minha comadre, tipo, foi minha madrinha de casamento, sabe, então ela dizia assim, hoje ela diz assim, Mi, eu tinha medo de você. Porque você me olhava com uma cara, porque deu o cartão ponto, era na nossa sala. E eu era tipo, não me incomoda, entendeu? E daí eu lá trabalhando e elas iam bater o ponto e eu só olhava assim de canto, né? Tipo, e ela dizia, eu tinha medo de você. E você tinha
um jeito sarcástico, assim, que era engraçado, sabe? Tipo, tudo você aumentava um pouco, assim, sabe? Porque você era bem exagerado. Mas eu gostava de você. Ela falou, eu falei, amiga, obrigada por me amar. Obrigada, porque só Jesus Eu mesmo. acho que eu e a Milena... Já era Jesus preparando, né? Já era Jesus preparando. Eu acho que eu e a Milena, a gente é irmão, cara. Porque é muito igual. Muito igual, muita coisa, assim. A parte de ser muito esquentado, a parte de aumentar. Até hoje eu faço isso, mas eu gosto de fazer pra dar risada, né? Mas até hoje eu sou assim. Mas essa questão que você falou agora de alguém que te apresentou e te levou, eu lembrei agora do Emerson, lá de Joinville. Eu trabalhava com ele e ele, cara, eu acho que ele é líder de alguma coisa lá da igreja dele, lá de Joinville. E ele vivia me falando assim, Mateus, vamos junto. Só que minha casa era muito longe da igreja dele, daí já servia de desculpa pra eu não ir, né? Mas ele falava, cara, eu te busco e te levo pra casa e não tem problema e tal. E, cara, eu lembro que teve dias assim que eu ia pra casa, no dia do culto, eu ia pra casa pensando, cara, eu podia ir nesse culto, né, cara? Só que hoje eu não fui na igreja dele, nem nada e tal, mas ele sempre orou pela minha vida e ele orou pra eu parar de fumar. E eu parei de fumar numa época antes mesmo de eu pegar firme na igreja, sabe? E até eu conversando com ele agora, né? Falando, pô, da minha vida e tal, toda a transformação. E daí ele me contando, né? Cara, teve um dia aqui que fizemos jejum e tal, e era pra orar em algo específico por outras pessoas. E eu orei pra você parar de fumar. Nossa! E agora, a família da esposa dele é daqui. Daí, então, quando eu comecei a trabalhar lá, não, sou de União da Vitória, minha família é de lá e tal. Estou esperando eles virem um momento pra cá. Ele quer até comer um fafá. E daí, mas é muito legal, assim, quando a gente olha pra trás, pessoas que oraram pela tua vida, que o coração deles tem certeza que pensava assim, meu, vai ser tão lindo a hora que ele se converter, vai ter... E realmente acontece. Tenho certeza que essas pessoas olham e falam assim, tipo, não foi em vão tudo que eu falei, não foi em vão. Sim. Essas pessoas, essa minha amiga da faculdade, essa minha amiga do trabalho, elas estavam no nosso casamento, né? E assim, elas falaram assim que foi incrível assim o que Deus fez no dia do casamento, né? Que aconteceu algumas coisas assim de chuva e tal. Mas assim, a restauração, a restituição, porque elas sabiam de toda a história e elas viram realmente que Jesus ele restaura. Só que a gente tem que permitir, né? E a gente tem que se posicionar também. Não adianta a gente ficar naquele meio termo ou em cima do muro, porque eu passei algum tempo, né? Olha, eu aceitei Jesus com 15 anos. Sim. Mas que eu fui me converter totalmente fazia 8 anos. Então eu tenho 31, faço a conta. Quantos anos eu passei dos 15 até os 20 e pouco ali, né, sabendo que existia Jesus, sabendo, né, que tinha um propósito, mas tendo aquela vida errada, sabe? Aí que entra uma pergunta daí pro pastor. Fala. Por exemplo... Bem na hora que eu vou comer amendoim, né? Claro, né, cara? A gente gosta de colocar os irmãos na prova aqui, né? Por exemplo, assim, ó... o Espírito Santo ele consegue começar a trabalhar mesmo antes da pessoa entregar a vida ou qualquer coisa assim? Sim. É Deus. Todos nascem com um propósito, né? Tá? Se você pegar Jeremias, capítulo 1 até o verso 5 ali, é Deus falando para o profeta, Jeremias, desde o ventre da tua mãe, antes que qualquer um dos teus ossos fosse formado, eu já tinha te constituído por profeta às nações. Então, assim, para todos nós existe um plano de Deus, tá? Para a humanidade existe um plano de Deus. Agora, existe algo que é interessante, a escolha é sua. Você tá entendendo? Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus ele tem um plano para você. É a mesma coisa de um pai. Por exemplo, talvez o teu pai imaginou que você seria um médico. Mas qual foi a tua escolha? Publicidade. Você tá entendendo? Sim. Agora vem cá. A escolha foi tua. Teu pai, pelo fato da tua escolha, deixou de te amar? É claro que quando você escolhe pela vontade do pai para tua vida, nesse caso é Deus,
você vai gerar alegria no coração de Deus. Uhum. Tá? Só que assim, mas a Milena falou que quando ela aceitou, daí foi que tudo piorou. Cara, é porque geralmente, quando a gente se dá conta de que nós precisamos de Deus, a gente tá tudo zoado, irmão. É. A gente tá tudo zoado. É a mesma coisa de chegar e vender um carro pra você que tá com ferrugem na lataria, tá com pneu careca, tá bêbado, precisa limpar o bico injetor. Você vai ter que fazer uma reforma. Sim. E essa situação que Deus ele começa a trazer tudo à tona na nossa vida é essa reforma que ele está fazendo. A gente parar de fazer as coisas que desagradam a ele, sabe? A gente chegar, começar a orar, começar a ler a Bíblia, começar a buscar. Tá? Então, assim, mesmo antes de você chegar na igreja, o Espírito Santo ele pode tocar, ele vai usar alguém. E só depois, quando você tiver dentro da igreja, com o teu coração totalmente entregue, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, foi o Espírito Santo que falou comigo naquele dia. Sim, o Espírito Santo vai trazendo a memória, né? Às vezes você esquece, assim. E aí ele vai trazendo à memória coisas que você pensa, é verdade, Deus já estava falando naquele dia. Né? Ele já estava falando comigo. E aí você começa... Para vocês terem uma noção, gente, acreditem, eu não sabia orar. Eu não sabia. E aí alguém me falou assim, pega uma agenda e escreve. Ora assim, agradece, dia a dia, como se fosse um diário. E aí eu escrevia, Deus, obrigada, Deus me ajuda, Deus isso e aquilo. E eu comecei a escrever, E aí chegou uma hora que eu comecei a orar em voz alta, sozinha, no meu quarto. Porque daí até eu casar, tipo, o Alisson só mudou lá pra casa quando a gente casou. Tipo, a gente casou aqui, aí fomos, acho que de ônibus ou de carona, não sei, a gente não tinha carro, aí a gente foi... E aí a gente começou a morar junto. Aí a gente fez a mudança dele. Foi tudo, tipo, Deus restaurou a esse ponto, sabe? Do começar do zero. Sim. E aí, quando vi, eu já tava orando sozinha, já tava, né? Já tava usando as mãos. Deus, então, ele foi me levantando aos poucos. Não foi uma coisa que eu, agora eu tô orando, agora eu tô declarando. Quer ver algo que é legal? Todo mundo já deve ter assistido o filme da Cabana. Sim. Tá? Então, logo na primeira cena do filme, que acontece do rapaz, do marido tratar mal a mulher e tal, espancar, tal, beleza. O menino no filme, o personagem principal, ele pega e coloca veneno na bebida do pai. E depois ele foge. Nisso ele passa na varanda da casa de uma vizinha. Sim. Eu não vou lembrar o nome da atriz agora, mas ela oferece um pedaço de torta para ele. E lá na frente, essa mesma personagem representa Deus. E o que eu entendo quando eu vejo esse filme? Que nos nossos piores momentos, ou melhores momentos, Deus está lá presente. Sim. Mas cabe a nós termos a percepção de enxergá-lo. Sim. Então o Espírito Santo ele já está falando com a gente. Mas aí a gente está enxergando? Entendeu? Essa minha pergunta, ela vem muito direcionada porque muitas vezes eu paro e fico pensando assim, eu lembro de situações antes de realmente ter aquela minha madrugada lá onde o Espírito Santo invadiu o meu ser e o quarto pegou fogo. Antes disso, muito antes disso, eu tive situações onde, cara, eu nunca fui um cara de ir nas igrejas ou qualquer coisa assim, igreja de crente, não queria ir e tal. Mas eu era um cara que orava toda noite antes de dormir, agradecendo o dia e, cara, sempre fiz isso. E eu, depois pensando assim, né, eu falava, cara, e aí? Ali eu tava conversando, não tava conversando, o que eu tava fazendo ali e tal, né? Sim, mas é que Deus, ele realmente conhece o nosso coração e tem um propósito, né? Quando você faz a oração do aceitar Jesus, né, é muito forte, porque você declara, né, Deus escreve meu nome no livro da vida. Sim. E eu imagino, assim, aquele livro abrindo, assim, sabe? E aí o teu nome escrito. E ele tá lá, sabe? E ele tá lá. Pode acontecer várias coisas, mas vai chegar uma hora que Deus ele vai te dar uma oportunidade de você voltar. Sabe? De você mudar. Mas você tem que estar atento às oportunidades. Né? Eu via que a minha vida estava virando de ponta cabeça, e aí eu lembrei daquela palavra, sabe, da minha amiga. E eu pensei, sim, eu vou pedir para Jesus entrar, porque eu cria naquilo, sabe? Sim. Eu vi a vida dela, sabe?
Ela não tinha uma vida perfeita, como ninguém tem uma vida perfeita, mas ela tinha algo, Sim. e era Jesus, sabe? Então, a importância que tem da gente também falar para as pessoas, às vezes a gente pensa assim, eu vou falar, a pessoa nem vai dar bola. Talvez naquele momento ela não dê bola mesmo, mas um dia ela vai lembrar, sabe? Quando ela, como o pastor falou, no pior momento, ela vai lembrar, sabe? Que existe Jesus, que existe um Deus que restaura. A gente é muito, como você estava falando até antes, agora há pouco, sobre o macarrão de 3 minutos, a gente espera que a gente vai falar agora e a mudança na vida da pessoa seja naquele momento que você terminar a frase, né? Sim. Quando, na verdade, pode levar 5 anos para a pessoa... Pode demorar. Olha só, eu quando fui no primeiro encontro com Deus, eu fui tomada pelo Espírito Santo, caí. Quando eu levantei, era uma chácara. Deus me deu uma visão de uma igreja, em general. E fazem 8 anos, né? E na hora, eu, toda animada, falei pra minha amiga, eu acho que é pra eu voltar pra lá, abrir uma igreja e tal. Aí a minha amiga falou, calma, mãe, isso é algo que Deus tá te preparando ainda. Legal. Então um dia você vai ver. E eu, nossa, não imaginava, né? E o Espírito Santo já me falou que, né, a gente tem a célula lá em general, Sim. que nós já somos igreja lá. Então o propósito é dele. E eu jamais imaginei. Então, como tudo para Deus se encaixa perfeitamente. Eu aceitei Jesus lá, né? Aconteceu toda essa volta, eu tive essa visão, e aí depois de 8 anos, Deus vai me mostrando algo que ainda vai acontecer maior, sabe? Amém. Que a gente é imediatista, né? Às vezes você recebe uma palavra e você quer que ela aconteça amanhã. Mas não é nesse tempo. Quando Deus deu sonho para Daniel, né? Existem várias passagens ali na Bíblia, principalmente o Apocalipse, que é muito futuro. Sim. É muito além, né? No próprio livro de Daniel fala sobre o Apocalipse. Sim. Então, é algo que é muito... Deus é lá na frente, não é hoje, né? E eu acho muito interessante que aquilo que você falou, voltando naquela tua pergunta, que mas será que eu orava, eu não orava? O que eu estava fazendo, né? A Bíblia diz lá em Atos que Deus ele não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Então, quando você fazia, mas você fazia com o coração voltado a Deus, ele estava ouvindo você. Hoje, como você sabe que você estava orando. Então Deus, ele não vai te julgar pelo aquilo que você não sabia e fazia. Deus vai te julgar a partir do momento que você sabe e não faz. Sim, essa palavra eu ouvia muito. Eu tinha muito temor sobre essa palavra, sabe, no começo da minha conversão. Porque eu pensava assim, antes eu não tinha entendimento, né? Eu era a loucona da rodoviária. Que não fala assim, né? Loucona a louca da enchente, né? E eu não tinha um entendimento. Então, mas hoje eu pensava, eu tenho um entendimento, eu não posso agir dessa forma. Sim. Sabe? E aí que Deus estava debaixo dessa palavra. Porque eu pensava, agora eu tenho, então, né? Se eu fizer, tipo, vai vir peso sobre mim. Porque hoje eu tenho entendimento. Sim. Então, eu preciso agir diferente. Nos dias de hoje a gente cai em outro erro, dentro daquilo que a gente falou dos cristãos não praticantes. Tem pessoas que não querem aprender, que não querem crescer na palavra, porque a partir do momento que Deus ele não te julga pelo aquilo que você não sabe, então é melhor eu não saber. Será? Tem gente que pensa assim. Sabe? Faz sentido. Que é uma mente totalmente retrógrada, né? Sim. Porque prefiro não saber para não ter que cumprir, digamos. Isso não mesmo. Obedecer, né? Que daí cai exatamente naquilo que a gente está falando sobre você ser o cristão não praticante. Né? É uma desobediência velada. E, cara, na verdade, assim, você tá cometendo o mesmo erro. Sim. Porque você sabe que você não está aprendendo porque você não quer. Por exemplo, vamos lá. Omissão é pecado. Mentira é pecado. E omitir também é pecado. Sim. Tá? Então, a mentira é pecado. A omissão é pecado. Então, a partir do momento que eu me omito em não aprender aquilo que Deus tem para minha vida, eu estou pecando. Sim. Eu estou deixando de crescer, espiritualmente falando. Crescei-vos, né? Prossegui em crescer, né? Sim. Crescei na graça e conhecimento, 2 Pedro 3,14. 18. E você não está só se limitando, né? Você está limitando o teu chamado que vai acabar impactando a vida de outras pessoas para serem salvas, né?
Só que assim, no final das contas, se você não quiser participar, Deus vai levantar outra pessoa. Né? Vai. Essa palavra também, assim, porque daí o que aconteceu? Chegou um determinado momento, Deus começou a falar sobre chamado. Uhum. E eu tinha um pouco de resistência em relação ao chamado, né? Porque Deus me mostrava algumas coisas e eu não fazia. Não falava e não fazia. E aí Deus começou a falar sobre chamado e eu estava criando uma resistência. E aí, alguma vez eu fui num culto e o pastor falou, não sei, que tudo bem você não seguir o teu chamado. Deus levanta outra pessoa porque Deus precisa fazer. Uhum. E aí eu me senti meio assim, sabe? Nossa, que inútil que eu sou, né? Tipo... Aí eu pensei, tá bom, então Deus me deu oportunidades para que eu consiga, desculpa, seguir o meu chamado, né? Então eu e o Ali, a gente tava caminhando, né? Ele já tava ali na recepção e tal. Já estava mais envolvido com a igreja, culto de casais e tudo mais. Mas antes disso, antes do Ali, naquele 1 ano lá, Deus me deu algumas experiências, assim, de chamado, né? E até uma vez eu estava dentro do ônibus, né? E aí Deus me deu uma palavra para dar para uma pessoa. E eu sempre lembro do pastor, né? Quando o pastor contou aquela do mercado, eu me vi no pastor, só que com muito mais dor de barriga e tontura, e eu achei que eu ia morrer dentro do ônibus. E Deus me deu uma palavra para dar para uma mulher lá. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa. E aí eu pensei assim, não, eu não vou entregar. Claro que não, né? Eu não vou falar, nem conheço essa mulher. E daí eu comecei, carne brigando com o espírito. É uma coisa muito doida. Porque eu tava sentada quietinha, né? Eu só queria ir pra casa. Eu tava terminando o TCC, então era um sábado, eu tava indo pra casa. E aí, Deus foi muito específico. Deus falou assim, ó, vai lá, fala pra aquela mulher que o filho, sobre a oração que ela fez sobre o filho dela, Deus está entrando com providência e ela vai ver um milagre essa semana. E eu pensei, não, vai que essa mulher não tem um filho, gente. Vai que ela diz, eu não tenho filho. Tipo, e eu comecei a imaginar coisas na minha cabeça. Vai que ela olha pra mim e diz, e não me dá bola. Não. Gente, e aquilo começou a me remoer por dentro, assim, me remoer. Daí eu falei assim pro Espírito Santo. E daí tinha o ponto da rodoviária de Balneário e tinha o da prefeitura, né? Eu falei, bom, eu vou descer na rodoviária. Se essa mulher não descer até na rodoviária, eu falo. Daí tá, o último era da prefeitura, ela não desceu, ficou lá. Eu falei, ai meu Deus. Aí fui levantando assim, ó, sabe, devagarinho assim, aí dei uma olhada pra ela assim, tipo, será que ela tem um filho mesmo, sabe? Tipo, muito carne, sabe, muito carne. Aí, quando a gente fez a curvinha, assim, eu tava enxergando o ponto de ônibus, já que eu ia descer. Eu fui lá e entreguei. E daí eu falei várias outras coisas que, né, que veio, assim, na hora. A mulher começou a chorar. Uhum. Na hora, assim, tipo, até o motorista levou um susto, porque ela tava bem pertinho, assim, do motorista. Ela começou a chorar, e ela falou, obrigada. E aí a porta do ônibus abriu, eu desci, assim, nem olhei pra trás, nem vi quem que era, nem olhei o rosto dela, sabe? Tipo, só que foi uma experiência tão grande, que aí Deus começou a falar sobre chamado, sabe? Aquela mulher, ela precisava ouvir, não é porque era eu, é porque Deus precisava falar com ela, de alguma forma. E eu era uma pessoa, tipo, aleatória, nunca tinha visto ela na vida. E aí, só que pra mim foi uma experiência tão grande. E daí uma amiga minha tinha ido me buscar, né, na rodoviária, e eu começava a chorar no carro, e falava, não acredito que Deus usa as pessoas assim, desse jeito, como assim? E parece que sai um fardo das costas, né? E aí uma outra vez aconteceu, a gente tava no monte, e aí o Espírito Santo falou, ó, vai lá. Era muito específico, sabe? E aí não tem como inventar na cabeça, né? Tipo, do nada. E ela falou, ó, o marido dessa mulher ali tá em outra cidade. Eles estão com a mudança pronta, ele falou. E eu quero que você vá lá e você fale pra ela, que é pra ela acalmar o coração dela, porque ele vai vir e a mudança tá pronta. E não é pra ela sair de onde ela tá. Eu, não, né? De novo, não vou falar. Eu era, né, inexperiente com isso, então eu tinha medo, né? Aí, e não entreguei. Não entreguei. Terminou a vigília, eu não entreguei pra ela. Aí eu pensei, bom, alguém vai falar, né? Se Deus não usa um profeta, ele vai usar outro. Eu tava de boa nessa palavra, né? Tipo, tô de boa. A minha amiga do monte
do nada, vai lá e fala assim, que a gente tava lá, em 3 no mundo, vai lá pra essa mulher e fala assim, ó, quer uma carona? Aí eu falei assim, por que você ofereceu carona pra ela? Ela falou, não sei, me veio uma vontade de oferecer carona pra ela. Eu falei, ai, senhor. Daí fui eu e a mulher no banco de trás. E eu, né, assim, ó, na janela, né, nem olhei pra mulher. Aí quando a gente tava quase chegando, né, na casa, daí eu entreguei pra ela. Daí a mulher, tipo, ficou, meu Deus, é isso mesmo, nossa, meu marido tá lá e a gente tá assim, você não sabe se vem, se não vem, eu tô aqui sozinha. Daí ela começou a falar e eu falei, meu Deus, sabe? Mas essa é a loucura de você viver na dependência do Senhor, porque assim, ó, você simplesmente, que nem você falou, e se a mulher não tem filho? Se a mulher não tem esse marido, se nem é isso que tá passando. Mas aí entra não interessa, porque não interessa se você vai errar, se você vai acertar, porque não é aquilo que você é. Porque o que tipo, a gente é? Não é nada. Não é nada. Se eu errar, duvido que eu vou errar, porque não sou eu que tô falando. Não tem a ver com você, tem a ver com o dono da palavra, né, cara? Exatamente. E um dia eu também tava na vigília, e aí eu, antes de casar, assim, porque eu tinha paz, né, com a Ali, mas eu queria uma resposta, sabe? E a gente é muito carnal, né? A gente quer que venha alguém e fale, ó, caso, né? A gente quer que Deus use alguém pra falar e confirme, a gente quer. Deus, ele sabe disso, né? Por isso que ele usa mesmo, né? E eu tava lá e faltava pouco tempo pra gente casar. E eu falei assim, Deus, fala comigo, me confirma, Deus. Por favor, eu tava implorando já, assim. Daí fiquei quietinha, daí tinha alguém lá do louvor, acho que era lá na vigília, e aí o rapaz desceu e veio reto, assim, em mim. E aí ele falou exatamente assim, da primeira vez não era pra ser, mas agora é, vai em paz. Nossa, gente, eu pensei, Senhor, Deus não precisa fazer isso, né? Ele não precisa, mas ele faz pra mostrar que ele é Deus. Sim. Que ele é Deus. Sim. Meu, é fantástico, né, cara? Não tem, Deus, ele é maravilhoso, cara. A única coisa que uma vez eu escutei um grande homem pregando e ele falou que ele fez a seguinte oração, ele falou, cadê o Deus de Elias? Por que o Deus de Elias não faz mais milagres nos dias de hoje? E ele ouviu de Deus assim, o Deus de Elias continua o mesmo, mas aonde estão os Elias dessa geração? Uhum. Sim. E o que eu entendo com isso? Falta disposição, pessoas disponíveis, né? Comprometidas em quererem ser usadas por Deus. E, isso acaba se tornando, o sobrenatural, ele acaba se tornando algo comum nas nossas vidas. E a gente tem que entender, não algo comum de não darmos mais valor, mas algo que você sabe que acontece, que você pode ser usado por Deus todos os dias. Sim. Eu fui para Guarapuava, entramos dentro do shopping, estava pedindo um almoço e de repente eu paro, olho nos olhos da mulher do caixa e começo a falar um monte de coisa para ela. Ela começa a chorar, cara. Sim. A gerente começou a olhar assim, bravo, uma fila enorme. O cara tá brigando com e o legal foi que, tipo assim, tava uma galera da igreja, teve um respaldo, né? Daí a galera fez já um círculo de proteção ali e tal. Já fez uma barreira e tal. E entreguei o que Deus tinha que era para falar para aquela mulher, e ela olha para mim chorando. E ela fala assim, a minha pastora me mandou isso hoje de manhã, você só está confirmando o que a minha pastora me mandou hoje de manhã. Sim. De um áudio, Sim. sabe? Então, eu acho que é a nossa disponibilidade, sabe? De você estar na rua e de repente, cara, Deus, ele te dá esses lances. Você tá na rua, aquela pessoa tá passando por isso. Você chega perto, cara, e você vai falar, se não faz sentido, beleza. Mas geralmente, cara, quando Deus te mostra, cara, faz todo sentido. Não, e o pastor falou sobre disponibilidade, né? Aí a gente tivemos hotel, aí teve pandemia, e aí para nós não fazia mais sentido morar lá em Camboriú. E aí a gente tava com aquela questão da família, vão vir para cá, vamos trazer Covid, vão matar todo mundo, mais ou menos assim, né? Porque o hotel nasceu 1 mês depois do lockdown. Então foi tipo um desespero. Até 1 ano de vida, ninguém da minha família conhecia o hotel. Só os meus pais e os avós dele. E eu não deixava nem eles pegarem.
Então, assim, foi aquela, né, aquela loucura e tal. E a gente começou, Deus começou a gerar isso no nosso coração. Amor, vamos pra lá. Mas tudo a ver com o chamado, né? Hoje a gente entende que é o chamado. Amor, vamos pra lá, vamos orar. E daí a gente falou, né, com os nossos pastores. E aí as igrejas também estavam fechando naquela época, né? E a pastora falou, não, vamos em paz, a família de vocês está lá, é a melhor coisa que vocês têm para fazer agora, vocês têm o Theo, né, e tal. E aí a gente veio. E eu já tinha stalkeado o Bola há muito tempo. Eu vi o Bola uma vez e falei pra minha irmã, vai lá na Bola de Neve. Tem uma amiga que vai na Bola de Neve aqui em Camboriú, é maravilhoso, você vai gostar. Sempre falei, eu falava pra minha mãe e tal. E aí, quando a gente mudou, eu falei, amor, agora a gente vai congregar no Bola de Neve. Agora é a hora. Né? Agora é a hora. Só que aí tava aquela turbulência da pandemia, a gente foi algumas vezes, o Theo tinha 8 meses, fomos e aí sumimos por alguns meses. Só que Deus, ele sempre fala, né? O Espírito Santo sempre fala. E a gente tava, tipo assim, de férias, eu e o Ale, né? De férias aqui, de boa e tal. E um dia eu falei pro Ale, amor, sabe que eu tenho um sentimento que a gente tá andando bem do ladinho do peral. E uma hora nós vamos cair. E quando nós cair, vai ser muito difícil nós voltar. Aí o Ali falou, não, nós vamos pra igreja. Tipo, na hora, ele, sabe? O Espírito Santo trouxe aquele estralo. Não fiquem longe, não se afastem. É pandemia, mas, né? Vocês precisam seguir o chamado de vocês. E a gente foi no culto. E quando a gente foi no culto, naquele culto específico, o pastor pregou, não falta tempo, falta prioridade. Sim. Cara, e aquele dia eu pensei, meu Deus, eu tô dando um monte de desculpa de pandemia, de Theo, de isso, de aquilo, mas eu só tô dando desculpa. Sim. Eu preciso seguir, a gente precisa seguir o nosso chamado, né? Porque agora a gente mora aqui. Tipo, a gente tava no grupo da igreja de lá ainda, sabe? Aí a gente saiu do grupo, aí a gente foi na célula, daí começamos a frequentar a célula. Aos poucos, assim, né? E aí a gente pensou, não, vamos ficar de boa, né? Vamos ficar só recebendo. Mas, né, o chamado, ele é muito mais forte, né? Sim. A gente não consegue ficar quietinho lá no banco, né? Nem tem como, né? Como é que é? Eu vi a frase essa semana que, não tem como você experimentar de Jesus e você não falar de Jesus para outras pessoas, né? Não tem como. Não. Sabe? Não tem como você experimentar algo na sua vida, uma mudança na sua vida e você guardar aquilo só para você. Sim. É muito egoísmo da nossa parte, né? Tantas pessoas precisando ouvir de Jesus, do que ele faz, das maravilhas, que o cristianismo, que a vida cristã não é essa caretice toda, sabe, cara? Não é essa religiosidade, sabe? Então, é maravilhoso, cara. E a gente tava vindo de uma cultura, digamos, né, tipo lá de Camboriú, que era uma cultura diferente. Tem, tipo, a nossa igreja, quando a gente se converteu, ela tinha 5.000 membros. Aí a gente passou por uma igreja menor, porque a gente queria muito essa questão do servir, estar mais próximo dos pastores, passamos por uma igreja menor. Mas a gente nunca gostou de ficar pulando de igreja, sabe? A gente sabe que a gente precisava criar raiz. Quando você não cria raiz, as pessoas não te conhecem, você não tem intimidade. Às vezes você tem um problema, quer resolver, você não tem um líder, não tem um pastor para te ajudar. Então a gente queria criar raiz, né? Então quando a gente saiu de lá, foi difícil vir para cá, mas a gente sabia que precisava criar raiz. E aí, só que aqui tem uma cultura um pouco mais diferente, né? Tem uma resistência um pouco maior. Mas a nossa mentalidade é outra, sabe? Então, o que a gente viveu lá, né, é outra coisa. Então, a gente já veio com essa mentalidade. Então, pra gente, tipo, ser crente é brega. Talvez algumas pessoas pensem, mas, gente, não tem. Ou que a pessoa tem que seguir um método, enfim. Não, gente, sabe? A vida com Jesus, ela é muito melhor do que a vida sem Jesus. Ela é 100% melhor. É você ser feliz todo dia, mesmo você tá quebrado, sabe? Tipo, quebrado, machucado, enfim. Os problemas, eles vão vir igual. Mas quando você tem Jesus, ele vai te dar aquela força, sabe? Sim. E quando você não tem entendimento, só coisa ruim vai passando pela tua cabeça. E Jesus mesmo não prometeu só vitória, né? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é ânimo, coragem, é disposição. Verdade. Sabe? E assim, né? Hoje a gente
amo a nossa igreja, não é porque o pastor tá aqui, né? Porque, como eu falei, a gente não tá aqui pra agradar os pastores. Ó, sanguíneo colérico. A gente não tá aqui pra agradar os pastores. Vamos embora também. Também vou embora. Mas assim, a gente, aquela vez que o pastor recebeu, né, a profecia lá do bambu, do cura e libertação. Sim. Cara, eu e o Ali, a gente chorou. A gente chorou vendo o pastor chorar, o pastor e a pastora chorar. E eu penso assim, como Deus é lindo, ele cria um amor por pessoas que a gente não conhecia. Verdade. E aí você vê o irmão sendo abençoado, e você vê uma pessoa crescendo, e você pensa assim, meu Deus, o que é esse amor? Sabe? É o amor de Jesus. Que, tipo, não é o amor... O amor de Jesus não é inveja. Não é calúnia. Não é você viver uma vida errada. Você tá na igreja e você vê totalmente diferente lá fora. É tipo, o amor de Jesus, ele transforma. E isso tem que ser reflexo nas nossas vidas. Porque senão as pessoas não vão querer nosso Jesus. Não adianta eu estar lá dentro do bola e eu ser uma péssima pessoa para minha família, para os meus pais, para os meus clientes, ou para o meu marido, meu filho. Mau testemunho. Se eu dar um mau testemunho, ninguém vai querer meu Jesus. E eu não é fazer porque não vão querer meu Jesus. É porque a gente tem que viver isso de verdade. A transformação ela tem que ser verdadeira. Né? Sabe o que é legal? Você olhar a igreja primitiva, a igreja de Atos. Veio fogo. A primeira coisa que veio sobre a igreja de Atos foi fogo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas depois, junto com esse fogo, veio um batismo de amor sobre a igreja de Atos. Porque você vai ver Atos 2, já vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles estavam de casa em casa, no partir do pão e no templo. Sabe, eles ajudavam, eles viviam algo em amor. Então a igreja, ela tinha fogo, mas ela tinha amor. Mas hoje, assim, o que a gente vê? Muitos locais pregando somente a vitória, tá? Sabor de mel, tá? E, cara, não, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer 7 dias para você conquistar isso, 1 semana para você conquistar aquilo, mas você não vê assim mais, uma mudança e tipo, 1 semana para aprender a amar o meu próximo, dominar, quebrar o meu orgulho, sabe? Viver o amor, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, entendeu? Você poder olhar na cara de quem te magoou e você falar, eu te amo. Eu vou continuar do teu lado. Sobre perdão, né? Sabe? É colocar a pessoa no mesmo lugar da mesa, novamente. Sim. Sabe? Restituição, né? Que foi falado. Claro, restituir, sabe? E você não vê isso hoje dentro da igreja. Se alguém às vezes pisa na bola com você, ou se alguém pisou na bola, ela é excluída, ela é o que eu costumo falar, às vezes o soldado de guerra é enterrado vivo. Né? Quando ele ainda merece ser curado. Sim. Sabe? Quando ele ainda tem muito que ele pode guerrear e de repente aquele que poderia estender a mão não está estendendo a mão. Sim, e sobre a igreja, assim, eu já vi algumas pessoas falarem, não só aqui, mas lá também falavam, né? Mas eu penso assim, ó, basta a pessoa ela ir um dia, né? Porque as pessoas que falam, elas não vão. Elas só falam porque ouviram falar. Mas se ela for um dia, ela vai sentir o amor. E ela vai ver que Jesus, ele é real. E que existe uma pregação de mudança, de restauração, de cura, que não é mentira, que não é outras coisas. Então, sabe, é só a pessoa ir, falando assim da nossa igreja. Porque eu lá em Camboriú, nunca tinha ido no bola. Nunca fui lá, nunca, né? Porque a gente tava na nossa, então a gente não ia. E quando eu entrei ali, eu pensei, uau, sabe? Aqui é diferente, sabe? Tipo, eu senti unção, eu senti poder de Deus, sabe? Amém. Poder de Deus, eu senti dentro da igreja. E eu pensei, cara, aqui é... Porque às vezes a gente tem uma mente, né, diferente, assim, tipo, ai, né, como é que é lá e tal, pode tatuagem, né? Tipo, acho que é melhor... Tinha uma amiga minha que falou assim, ó, eu contei, né, pra ela que a gente tava congregando na Bola de Neve, e ela falou assim... Já se tatuou? Não, se vocês não fazem um evento lá que todo mundo tem que fazer tatuagem. Eu falei, o quê? Como assim? Eu sou líder, eu não tenho nenhuma tatuagem. Daí ela falou, não, uma vez me falaram. Eu falei, olha, vai lá um dia. Ela é cristã, vai na igreja. Vai lá um dia pra você ver. Porque a gente tem mania de querer falar, sabe? Mas tudo é pro reino, né? Se a pessoa congrega lá em tal lugar, digamos, né?
É pro reino, Sim. né? Claro. Então, assim, e essa questão faz muito sentido. Eu gosto muito disso, sabe? Tipo, do tapa na cara de Deus. Porque só isso muda. Uhum. E, tipo, eu não gosto do tapinha no ombro, sabe? Não. Eu não gosto do tapinha no ombro. Porque se eu não tivesse levado um tapa na cara, eu não teria mudado. Com o tapinha nas costas, ia só maquiar, sabe? E eu ia continuar fazendo tudo que eu fazia. Mas não, Deus, ele, como um vaso, né? Ele me quebrou. E aí ele me moldou novamente. E é só assim que a gente muda. Ele confronta a gente, né? Confronta. O confronto gera mudança. O conforto não, mas o confronto sim. E a renúncia, a gente é confrontado muito na renúncia, né? É você largar, é você deixar, é você renunciar. É muito louco isso. Na verdade, assim, pra mim nunca foi dificultoso essa. É muito louco, porque eu vejo muitas outras histórias, assim, de como as pessoas acabaram seguindo o caminho de Cristo e tal, ou tiveram doença, ou sei lá, várias situações, né? E o meu foi muito no amor e muito no cuidado, e todos os momentos, assim, tipo, que nem eu falo, pô, eu bebia, eu gostava de tomar minha cerveja, era bom, eu gostava, chegava o final de semana. Não foi difícil parar de beber. Não foi, tipo assim, uma luta, uma batalha. Mas eu lembro do dia, cara, que você me chamou pra tomar um café. E a gente conversou sobre isso. Pastor, o que o senhor acha disso? Que eu peguei e falei assim, pastor, ó, eu não bebo mais. Não bebo assim, que eu quero beber. Quando meu pai vem pra cá, aí eu tomo uma cerveja com ele pra não abandonar. Aí ele falou, cara, para de beber. Aí eu falei, tá. E daí foi agora já fazem 2 anos que eu não bebo mais, né? E Daí fala do teu pai. 1 ano. Fala do teu pai. O que teu pai chegou e falou pra você? E assim, qual que era o meu medo? Era porque como tava acontecendo tanta transformação, o meu pai realmente ficasse chateado. Tipo assim, agora virou o crente, né, e tal. Uhum. E agora não vai beber comigo porque meu pai vem final de semana sim, final de semana não e tal. Pensei, cara, é o momento que a gente tá junto, a gente toma uma cerveja. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste, né? E eu lembro que eu tava ali, não tava muito assim, desajeitado, sabe? Ele falei que não ia tomar aquele dia e tal. E aí a gente jantou, como sempre. E aí ele foi depois de jantar e tal, tiramos as coisas da mesa e o pai foi deitar. E aí eu cheguei assim, daí eu, pai, ó, tô indo pra casa e tal. Aí ele, filho, beleza. Falei, pai, eu preciso te falar um negócio. Cara, eu não vou beber. Falei, tipo, não vou beber. Aí ele olhou assim e falou assim, mas vai dar uma parada e tal? Eu falei, não, pai, eu não quero mais beber. Ele falou, filho, isso é o maior presente que eu podia receber e tal. Eu fiquei muito feliz. No outro final de semana ele tava aqui também. E a gente pegou e entrou no carro, foi pra avó, só eu e ele. Chegamos lá na avó e tal, e eu tava na salona lá mexendo no celular, só fui eu e ele aquele final de semana. E ele tava na cozinha com a minha avó. E ele não sabia que eu tava na sala do lado, né? Aí eu só escutei ele falando pra minha avó assim, mãe, recebi o maior presente que eu podia receber. O meu filho parou de beber. Eu falei, cara, e às vezes a gente tá ali... fica, né, com aquela pressão, né? Eu lembro que quando eu me converti, aí eu vinha pra General, né, de férias, e aí, nossa, né, eu queria levar todo mundo pra igreja, né? Sim. E eu começava a falar. E aí o Espírito Santo foi me dando alguns gatilhos, assim, que não era pra eu enfiar de goela abaixo, né, neles. Então eu tive algumas oportunidades, por exemplo, na minha casa, ninguém orava antes da refeição, sabe? Ninguém orava. E aí eu comecei assim, sabe? Vamos dar as mãos e vamos começar a orar. E eu comecei a puxar. E aí, às vezes, quando eu vinha, às vezes eu tava meio assim, cansada, né? E não falava nada, as pessoas começavam a dizer, não vai orar? Pra nós comer, sabe? Então, tipo, as pessoas foram vendo, assim, porque eu pensava assim, eu não bebi exageradamente, mas, tipo, quando eu bebia até cair, sabe? Eu não sabia beber um pouquinho. Então, tipo, eu sabia que a bebida não era um problema. O meu maior problema era a minha personalidade, era a minha ira, era o meu comportamento. Então, eu sabia que quando eu tava na casa dos meus pais, eu tinha que trabalhar isso. Ou quando eles estavam comigo, por exemplo. Então, eu tinha que trabalhar muito isso, eu tinha que fazer essa questão
questão do família, sabe? Do orar junto, do perdão. Teve a oportunidade, tipo, 2 pessoas da minha família de fazer as 2 se perdoarem, sabe? Então, Deus, ele foi trabalhando isso. E às vezes, quando a gente fica com vergonha, né? Principalmente dentro da nossa casa, né? Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas já tá pronto, Deus já preparou, né? Tipo, Deus já tinha preparado o coração do teu pai. Sim. Né? Era uma coisa que talvez ele não ia te falar pra não te magoar, né? Sim. Tipo, Mateus, para, né? Mas ele ficou feliz. Ficou. Né? E não precisou você dizer, por exemplo, porque agora eu sou crente, né? Não, ele entendeu porque ele entendeu. E assim, quem bebe, como eu bebia também, é que eu bebia muito também. Eu bebia sempre muito. Então, o coração de qualquer pai não fica sossegado quando chega um final de semana. Sim. Porque você sai de madrugada, cara, e beleza, eu não era de fazer festa, eu era de ficar na garagem com a rapaziada e tal, tomando cerveja e tal. Mas tá todo mundo bebendo, e na hora de voltar, cara, qualquer um pode bater o carro, cara. Qualquer coisa pode acontecer, né? Sim. Uma briga do nada pode acontecer por causa de álcool, né? Então, com certeza meu pai não se sentia confortável, né? E é isso, você estar em Jesus é realmente você ter essa mudança, sabe? E ele falar pra ti, pra mim nunca foi preciso alguém dizer assim, Milena, você precisa fazer isso, você precisa abandonar isso, você precisa largar. Deus, ele sempre foi muito específico comigo, sabe? Sim. Você precisa mudar, sabe? Então, eu fui vivendo esse processo de renúncia, eu fui deixando algumas coisas, e isso também vai continuar. Sim. Porque Deus, ele vai nos moldar do jeito que ele quer. Exato. Então, vai chegar, não é porque, agora nós, né, somos líderes e tal. Não! Agora Menos é pior. ainda, né? Porque aí Deus, ele cobra mais, né? Então, e a gente tem que estar sensível a essa cobrança, porque é como um pai. E quando tem obediência, tem bênção. Então, se a gente é obediente, às vezes a gente não entende. Mas eu vou fazer por obediência. Sim. Por obediência. E quando você entende sobre obediência, a chave muda. E as coisas, elas parece que acontecem assim, mas não é assim. É obediência. Verdade. Acho que vamos finalizando já. Já deu 1h. Quanto deu aí, Dedé? 1h11. 1h11. Tá bom, já. viu? Não ultrapassei o limite do Marquinhos. Mas tinha mais coisa pra conversar que a gente pode deixar pra um... Não, eu falei então na próxima. Tem sobre o empreendedorismo, Recri. Sim, verdade. Na Muita verdade, coisa. eu falei mais sobre meu processo de conversão, do Ali, da restauração, que foi bem o início, assim. Mas próxima vez o Ali tá junto. Acho que pro próximo assunto a gente pode chamar ela e o Ali pra falar sobre empreendedorismo, né, Com cara? certeza. Sim, Com sim. certeza. O Ali agora já tá bem mais tranquilo. pra falar Não, no o Ali, microfone, assim, né? o Ali, isso foi uma barreira que ele venceu, sabe? né? Glória a Deus. Porque, assim, desde que a gente foi chamado lá para ministrar no culto de casais, lá em Camboriú, assim, naquele dia, eu achei que ele ia morrer, assim, sabe? Porque, assim, o Ali, ele sempre teve esse perfil mais retraído, desde o colégio, assim, ele Sempre não, foi assim. não gostava de apresentar trabalho, então, Ele tipo, era o cara que perfil segurava dele, o cartaz. é tipo o cara que não fala, não conversa comigo, não vou falar, criado no interior, só ele, tipo, até 15 anos de idade, era só ele e os pais. Sim. Então, tipo, nem visita tinha, né? Chegava a gente em casa, ele corria pra debaixo da mesa. Sim. E aí, eu sabia que Deus queria tratar isso, sabe? Sim. Aí a gente foi indo aos poucos, né? Foi em célula e tudo mais. E aí, no Cura, pra vocês terem uma ideia, no Cura e Libertação, ele entregou isso pra Deus. Porque ele não queria mais ter esse medo, sabe? Sim. Ele não queria, ele queria, tipo, estar 100% curado. Isso é algo também que eu quero que ele fale um dia sobre o que Deus fez, isso, né? Sim. Mas depois daquele dia, assim, ele até falou pro pastor, né, pastor, que ele se sentia digno. Que legal. E então ele foi liberto disso, Muito sabe? massa. Sim. Então, e aí voou, sabe? Voou, assim, às vezes eu escuto ele e eu penso, nossa. Nossa, cara, você vê o Ali abrindo culto, fazendo palavras de oferta. Não, ele manda muito bem, né, na palavra de Teve oferta. um dia que ele abriu o culto e fez a palavra de oferta Foi. no mesmo dia, né? Sim, sim. Foi um dia, cara, que eu não sei, acho que eu me perdi na escala, que daí eu não olhei a escala e chamei ele 2 vezes. Sim. E aí vem aquela coisa, né? Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Hoje eu sou baterista da igreja. E é assim, sabe? Maravilhoso. Que legal. Mi, muito obrigado pela tua
disponibilidade, poder vir, sentar, conversar, ter um momento. É muito bom, né? É um momento onde que a gente consegue. A gente já é amigo, mas consegue conhecer mais a fundo. Ter esse tempo de qualidade de conversa é precioso mesmo. É verdade. E assim, né? O Espírito Santo vai trazendo à memória tanta coisa, assim. É tão gostoso a gente falar do nosso testemunho, né? Sim. Muitas vezes o Espírito Santo falou, fala do testemunho de vocês. Sim. Fala do testemunho de vocês. E é isso. A gente é o testemunho, porque Deus ele fez para você curar outras pessoas. E eu tenho certeza que esse testemunho de vocês aqui vai chegar a pessoas que precisam estar escutando, pessoas que estão passando por situações que vocês já passaram e já venceram. E assim, muitas vezes as pessoas olham para o problema que está passando agora e falam assim, só eu passei por isso aqui. Uhum. E, cara, esse é o maior erro, porque muitos problemas são iguais. Só a gente olhar para dentro da nossa igreja e ver vidas transformadas e a gente fala, cara, é possível, né? E por isso é a importância de vocês virem aqui, abrirem o coração. Os líderes, principalmente, porque às vezes as pessoas acham que são super-homens e são perfeitos, cara, vida perfeita. Quando eu entrei na igreja e eu pensava assim, ó, nossa, todo mundo é feliz aqui. Uhum. Gente, olha essas famílias. Sabe quando parecia assim, uau, mas eu não entendi que não era, é que elas tinham Jesus. Sim. Então elas podiam estar passando o pior problema, mas elas estavam felizes, porque tinha esperança. É bem isso. É você passar pelo mal ou pelo bem, você passa bem sempre, porque você sabe onde que estão suas forças, né? Sim, verdade. Pastor, muito obrigado. Beleza, tamo junto. Valeu. Obrigada. Então, valeu, obrigado, gente. Falou, família. E não esquece, senta o dedo lá, segue lá Sodré Fotografias. Isso. Também segue segue o Castelo Forte, veio o nome da outra marca na cabeça. Segue a postura também. Segue também. Era mesmo. Aproveita, segue lá o Insta também, Bola de Neve União. Isso. Vai na igreja, culto domingo. Som do Leão. Som também. do Leão, isso aí. Segue todo mundo. Segue também Fernando Dutra Lemos. Ah, não. Esse é outro. Dutra Lemos é o outro, né? É o careca lá. Esse é só o Dutra. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau.